nosso cantinho da fé de hoje, vou trazer uma palavra para vocês que eu acho muito bonita e que se encontra no livro de Atos, no capítulo 3 ou capítulo 3. Foi a primeira cura realizada pelos discípulos logo após Jesus ter ido ter com seu pai. E Paulo, ou melhor, Pedro e João, eles foram fazer uma oração às 3 horas da tarde no templo. E no templo havia um portão chamado de Formoso. E nesse portão havia um coxo que ali ficava pedindo esmolas. E Pedro disse ao coxo: olhe para nós. O coxo, ele pensou que ele ia receber dinheiro, alguma esmola, né? E Pedro disse: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder de Jesus Cristo e no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e anda. Algumas traduções têm a seguinte expressão: eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E o coxo, no mesmo instante, os pés e os tornozelos ficaram firmes. No cantinho de hoje, a mensagem que eu trago para vocês é a seguinte: você pode estar no portão do templo da Formosa mendigando atenção, mendigando muitas vezes carinho, mendigando muitas vezes afeto, muitas vezes mendigando a Deus que abra as portas da sua vida. Mas nesse momento, eu quero dizer para vocês como Pedro disse: em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda-te. Eu quero que você se levante, que você coloque-se de pé, que seus sonhos se realizem, sempre firme, sempre forte, baseado na palavra de Jesus de Nazaré. Essa é a mensagem que eu trago para vocês no cantinho da fé, nesses 3 minutinhos que eu tenho antes de iniciar a aula de hoje. Que Deus os abençoe e os proteja. Um grande beijo no coração aí de cada um de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje é dia de voltar às origens. E como eu digo para as pessoas, elas devem respeitar a minha história. E a minha história significa voltar ao passado. Na semana passada, o Leonardo Pisa criticou a camisa verde. Então, e hoje, em homenagem a ele, eu estou com a camisa, que eu nunca abandonei. Eu deixei de lado por alguns aspectos, mas a paixão pelo manto corintiano sempre foi, desde menino, uma das minhas paixões. E a aula de hoje, nós vamos falar sobre fake news, vamos falar sobre calúnia, vamos falar sobre injúria e vamos falar sobre difamação. Então, como eu sempre digo para os alunos, no direito penal, muitas vezes criam-se expressões para justificar crimes já existentes. Então, a primeira coisa que eu vou definir para vocês é o termo fake news. Fake news significa notícias falsas. São informações que não representam a realidade, mas são compartilhadas na internet como se fossem verdadeiras, E isso pode ser feito de várias maneiras: pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo
Twitter. E quando a pessoa faz uma fake news, o objetivo dela é criar uma polêmica em torno de uma pessoa, de uma situação, e isso contribui para que se denigra a imagem de uma determinada pessoa. Às vezes a fake news, por ter um conteúdo dramático, chama a atenção de muita gente, principalmente quando elas são desprovidas de senso crítico. Então, a fake news é uma arma, mas é uma arma ilegal contra alguém ou contra algo. Nós vemos muito isso no cenário político, né? Como certas fake news usadas para manchar a imagem de determinado candidato, né? O fake news é usado para denominar informações compartilhadas como se fossem notícias que não representam a realidade. E elas são compartilhadas através das redes sociais, tanto pelo seu criador quanto pelos seus seguidores. E geralmente, e na maioria das vezes o fake news é falso. E ele tem, muitas vezes, o intuito de incitar as pessoas a terem um determinado comportamento, provocar uma revolta, e o meio usado são as redes sociais. O conceito de fake news ele se tornou popular em 2016, na campanha a presidente dos Estados Unidos da América, quando Donald Trump ele era candidato. Mas a fake news ela é muito ligada ao direito penal e ao direito civil, né? Por quê? Porque aumentou sobremaneira os denominados crimes contra a honra. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que nós temos um direito individual previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 10, que diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material decorrente de sua violação. Veja, aqui nós temos o primeiro fundamento. São invioláveis a honra e a imagem das pessoas. Sempre que nós falamos de calúnia, injúria e difamação, alguns fazem muita confusão e muitos advogados até propõem queixa-crime, colocando um comportamento como tipificador de 3 condutas. E muitas vezes as pessoas não sabem, muitos advogados e muitos estudantes ainda têm dúvida. O que é calúnia, o que é injúria e o que é difamação? E quando elas vão procurar nos livros, a dúvida ela aumenta. Por quê? Porque geralmente os livros eles não explicam muito bem essa situação. Eu costumo dizer aos meus alunos que quem quer beber água limpa, ele deve se levantar cedo e se dirigir à fonte. E quando você está na fonte você bebe água limpa, né? Então, a primeira tarefa minha seria diferenciar para vocês o que é honra objetiva de honra subjetiva. O primeiro autor que eu fui buscar, que é o Rogério Greco, ele diz que a honra objetiva diz respeito ao conceito que o sujeito acredita ter no meio social. E de acordo com Carlos Balestra, a honra objetiva é o juízo que os demais formam de nossa personalidade e através dos quais nos valoram. Então a honra objetiva, ela diz respeito ao conceito que eu tenho perante o meio social.
A honra subjetiva, também citando o professor Rogério Greco, ela, ao contrário da honra objetiva, ela cuida do conceito que a pessoa tem de si mesma, dos valores que ela se auto-atribui e que são maculados com o comportamento levado a efeito pelo agente. Mas eu não me contentei em buscar no Rogério Greco e nem no Carlos Balestra, que são excelentes autores. Eu gosto muito da fonte. E a fonte do direito penal é Nelson Hungria, é Heleno Cláudio Fragoso, é Basileu Garcia, é Magalhães Noronha. Esses são os verdadeiros baluartes, né, do direito penal. Heleno Cláudio Fragoso diz o seguinte: honra subjetiva seria o sentimento de sua própria dignidade, e honra objetiva, né, a sua reputação, o seu bom nome e sua estima no grupo social. Nelson Hungria, quando ele escreveu sobre os crimes contra a honra, ele disse o seguinte: a honra objetiva tem relação com o apreço e o respeito de que somos objetos e nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos. Honra externa, honra objetiva, reputação e boa fama. Então, o conceito que você tem perante terceiros é a honra chamada de objetiva, nas palavras do grande Nelson Hungria. E continua o mestre Nelson Hungria: ao passo que a honra subjetiva possui um liame mais próximo ao sentimento de nossa dignidade própria. Então Nelson Hungria, brilhantemente, ele fala que a honra subjetiva é a nossa honra interna, é a honra que está dentro de nós. O nosso Código Penal, ele conceitua 3 crimes contra a honra. O primeiro deles, a calúnia. E eu sempre ensino os meus alunos da seguinte maneira. Primeiro eu vou ler o dispositivo legal, depois eu explico para os meus alunos. Caluniar alguém, imputando-lhe fato, falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vamos pegar o tipo penal e vamos dissecar o tipo penal. Caluniar alguém, imputando fato falso definido como crime. Então, calúnia é fato falso definido como crime. Nós temos, né, um aspecto interessante que no parágrafo 3º do artigo 138, que é punível a calúnia contra os mortos. A difamação. Prestem atenção agora. Difamar. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Reputação significa o conceito que a pessoa tem perante a sociedade. A pena é de 3 meses a 1 ano. Aqui nós temos que dizer que a difamação fere a honra chamada de honra objetiva, porque ataca a imagem que a pessoa tem perante a sociedade. Quando nós falamos da injúria, a injúria já é a questão da honra subjetiva, o conceito que o indivíduo tem dele próprio. Diz o seguinte: a injúria é injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. E nós temos, né, a injúria racial, que se encontra no parágrafo 3º, e a injúria, diferentemente dos 2 outros elementos, ela fere a honra subjetiva. Portanto,
vamos fazer uma recapitulação bem breve. Fato, falso, crime. Calúnia, honra, objetivo. Difamar, dignidade, decoro. Conceito que a pessoa tem perante a sociedade. Honra, chamada objetiva. Crime, chamado de difamação. Injúria, ataca o conceito que o cidadão tem de si mesmo. Honra, chamada de honra subjetiva. É necessário dizer que todos esses crimes são crimes apurados mediante ação penal privada e, na maioria das vezes, eles correm perante o Juizado Especial de Pequenas Causas Criminais, o GCRIM. Em muitas situações, né, as pessoas escrevem coisas na internet que dão duplo sentido. Nesse caso, né, prevê o Código Penal uma medida jurídica que é ingressar com pedido de explicações. Então, nessa breve aulazinha, né, o que nós vamos aprender? Primeiro, nós temos a honra, que é protegida constitucionalmente, e a imagem também é protegida constitucionalmente. A fake news pode se caracterizar numa injúria, numa calúnia ou numa difamação. Primeiro, calúnia, fato falso definido como crime, honra objetiva. Difamação, dignidade e decoro, a imagem da pessoa perante a sociedade, honra objetiva. Injuriar alguém, imputando fato ofensivo à sua reputação, conceito que ela tem dela mesma, né? Dela mesma, ou seja, honra subjetiva. E aí nós temos a questão do finalzinho do artigo 5º da Constituição, que prevê a famosa ação de indenização por danos causados à imagem e danos causados à honra. Aí entramos na responsabilidade civil. Conduta, nexo causal, resultado e prejuízo. Necessário dizer que se a pessoa ingressar com a ação penal, com a queixa-crime, né, procurando a punição por calúnia, injúria e difamação, se ela obter uma sentença penal condenatória transitada e julgado, essa sentença penal condenatória transitada e julgado, na esfera civil, se transforma em título executivo. Para e passo, se houver as duas ações em andamento, necessário se pedir a suspensão da ação civil até que haja o julgamento da ação penal. Então, nesses esclarecimentos aqui, né, nós temos que abordar que muitas vezes as fake news, elas se caracterizam em crimes de calúnia, injúria e difamação, podem envolver o aspecto civil do dano moral, por envolver a honra, e também danos materiais, que é a responsabilização do indivíduo no pagamento de indenização em pecúnia, em dinheiro. Eles são coligados. E nós, advogados, precisamos saber pegar a conduta e enquadrar corretamente. Se a conduta foi um fato falso definido como crime, é calúnia, é honra objetiva. Se eu ofendi a dignidade, o decoro ou a imagem da pessoa perante a sociedade, difamação. E se eu, com o meu fato, atingir a pessoa dentro do íntimo dela, o conceito de que ela tem dela própria, isso é injúria, é a honra chamada subjetiva. E por fim, muitas vezes, como eu citei, esses crimes são praticados pela internet. E como fazer a prova?
Primeiro, se você for vítima desse crime, algum cliente for procurar você por esse crime, para defendê-lo, primeiro é preservar a fonte. Muitos advogados tiram print e acham que isso é suficiente. Eu creio que isso não é suficiente. O que eu aconselho é que se tire o print, se leve o computador ou o celular até um cartório de notas, se faça uma ata notarial, né, para que o funcionário ali faça uma certidão que tem fé pública do que ele está vendo, porque muitas vezes aquele que propaga ou aquele que cria a fake news, a primeira coisa que ele faz é apagar, mas você tem a prova ali numa certidão que goza de fé pública. Eu espero aí ter ajudado vocês na distinção desses crimes, deixando um grande abraço a todos, grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe abundantemente o caminho e a vida de cada um de vocês, e nós nos vemos no nosso próximo encontro. Sempre um prazer contribuir com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir, de pedir muitas vezes algum esclarecimento ou alguma matéria que você ficou em dúvida. Nós estamos à sua inteira disposição. Deus abençoe a todos abundantemente. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.